Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos já quase na reta final do tempo pascal, esse tempo da graça de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos reconhecer coisas importantes da parte de Deus em relação a nós, a nossa vida. Principalmente tudo aquilo que o Senhor, nesse tempo, Ele foi provocando a nós pela liturgia da palavra. Nós temos caminhado no Evangelho de São João e aqui nós estamos no capítulo 15 de São João. Esse discurso de Jesus em relação ao permanecer. Esse verbo perpassa o capítulo 15 de São João. E Jesus vai nos indicar o caminho da felicidade, o caminho da salvação, porque Ele é o Salvador, Ele é o Deus que nos salva, Ele é aquele que nós precisamos confiar e nada temer. Jesus é o Deus que salva. Ele é um Deus salvador. E todo o caminho que nós vemos na Escritura, todo o caminho do movimento de Deus na direção da humanidade é um caminho de salvação. Ele que envia os patriarcas, depois os profetas, Ele que vai formando o povo e indicando o caminho que esse povo deveria trilhar, o povo de Israel, até chegar na plenitude dos tempos. Até chegar aquele dado momento em que o verbo de Deus se faz carne e vem habitar no meio de nós. O verbo de Deus se faz carne, ele nasce para morrer, ele nasce para salvar, ele nasce para pagar o preço do nosso resgate. O verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas, ele nasce no ventre da Virgem Maria, consubstancial ao Pai, a natureza divina, e consubstancial a nós, a natureza humana. E aqui está o segredo: Deus que assume a natureza humana para redimir a natureza humana. E aí nós vemos a discussão aqui no Concílio de Jerusalém, quando Pedro, reunido com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, escutam o testemunho de Paulo e Silas em relação aos pagãos, e eles atestam: a salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos, é para os pagãos, é para os judeus, é para a humanidade inteira. E aí eles vão dar a direção, porque os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles queriam obrigar que os pagãos que se convertiam ao cristianismo, os pagãos que viviam na idolatria, que sacrificavam aos ídolos, que eles começassem a praticar aquilo que os judeus praticavam, que eles fossem circuncidados, que eles fizessem as mesmas orações que os judeus faziam. E aí, na verdade, o que aconteceria com o cristianismo? Seria apenas uma seita do judaísmo. Mas olha a sabedoria. O que Pedro, junto com os anciãos, os outros apóstolos, decidem? Eles têm que abandonar a vida velha, o que está contaminado pelos ídolos. Eles não podem mais continuar na idolatria, eles não podem mais comer carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o grande sinal é a vida nova, o grande sinal é a mudança, o grande sinal é exatamente isso. Para que eles sejam autenticamente cristãos, eles têm que ter abandonado a vida velha. Eles não podem continuar com as práticas dos pagãos, mas eles não precisam ser judeus, eles são cristãos. Eles não vão ser circuncidados na carne, a circuncisão é do coração, é o batismo, para dizer o que? Deus fez por cada um de nós uma obra de salvação. Nós fomos alcançados por essa salvação, por esse amor. E qual é o segredo? O segredo
para nós experimentarmos dia após dia na nossa vida esta salvação, é permanecer. Diga comigo, permanecer. E Jesus vai dizer, permanecei no meu amor, assim como eu permaneci no amor do Pai. E aí ele vai mostrar para nós o que significa permanecer no amor dele. Ele vai dizer, quem permanece no meu amor é aquele que guarda os meus mandamentos. E aí a gente já pode perguntar para nós mesmos, eu tenho permanecido? Eu tenho guardado os mandamentos? Eu tenho vivido na graça? Eu tenho escolhido viver em estado de graça? O que é viver em estado de graça? É romper com o pecado, é buscar a confissão, é sair da confissão absolvido, é voltar ao estado de graça, é não ter mais pecado, mas principalmente ter uma certeza: a graça habita em mim, Deus habita em mim, e essa habitação que eu sou de Deus é o processo da divinização da humanidade, onde nós vamos nos parecendo mais com Deus, onde nós vamos fazendo escolhas certas. Hoje, na Canção Nova, nós fomos surpreendidos. 11h30 da manhã, meu telefone toca. Porque eu fui formador dos padres da Canção Nova por uns 6 ou 7 anos. Depois eu fui eleito membro do Conselho Geral da Canção Nova, responsável pelos padres da Canção Nova por 6 anos. Então, eu fiquei cuidando dos padres pelo menos aí 12 anos da minha vida sacerdotal, que é apenas 15 anos. Então, desses anos todos, eu cuidei dos padres. E era o padre Edmilson, depois o padre Zé Augusto, para dizer o que havia acontecido, que o nosso querido padre Leandro havia falecido. Eu falei, mas o que aconteceu? E aí eles foram me relatar, porque, imagina, foi decretada a morte dele às 11h30. Às 11h33 eles me ligaram, tinha 3 minutos. E aí eles foram falar que ele amanheceu se sentindo mal, depois caiu no banheiro, chamaram a ambulância. Quando chegou no nosso centro médico, lá ele já não estava mais com vida. Tentaram reanimar, não voltou. 41 anos de vida, um jovem sacerdote. E aí o que mais me impressionou, agora, vindo para cá, eu peguei o telefone, mandei uma mensagem para o padre que o socorreu. Nós somos irmãos, né? Então a gente tem muita comunhão, muita amizade, a gente se ama. E eu fiquei pensando como foi para ele aquilo ali, né? De socorrer, de estar na ambulância, de ver tudo aquilo. E aí ele me falou algo que eu falei, poxa vida, é isso, né? Ele falou que o padre estava consciente quando saiu lá, quando a ambulância chegou, colocou na ambulância. Quando entrou na ambulância, ele começou a ficar sem oxigênio, e aquela agonia da falta de oxigênio. Colocaram o oxigênio, o bombeiro, o socorrista, todo mundo ali. E qual foi a ideia do padre? Eu falei, oh meu Deus, que quando eu morrer seja assim. O padre se virou para trás e deu absolvição, perdoando todos os pecados do padre que estava morrendo. Ai meu Deus, abriu as portas do céu. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é certeza do céu. Eu acompanhei, muitas vezes atendi o Leandro, ainda seminarista. A gente tinha uma comunhão, eu fui o padre que fiz a homilia da primeira missa dele, lá na terra dele. Fui com ele para a primeira missa, celebramos juntos, eu fiz a homilia, fiquei na casa dele. E o padre tinha um desejo de santidade, no entanto, que ele tinha um apostolado na internet para divulgar as frases dos santos. E eu vi nisso um sinal para nós hoje, aqui nessa missa, para você que acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Será que na hora da nossa passagem, nós teremos um padre perto de nós para nos absolver? Possivelmente não. Por isso nós precisamos viver em estado de graça. Por isso que a palavra que Jesus disse, permanecei no meu amor, e permanecer no meu amor é guardar os meus mandamentos, é estar com a vida em dia. O que Jesus está dizendo? Se você quer a alegria plena, que eu agora tenho plena convicção, que o padre Leandro está contemplando a alegria, experimentando a alegria plena do céu, porque ali um sacerdote o absolveu de todos os pecados naquela hora.
mas eu preciso estar preparado, porque eu não tenho garantias. Você tem? Eu não tenho. E é por isso que com amor Jesus está dizendo: se você me ama de verdade, você guarda os meus mandamentos. Se você me ama de verdade, você não tem parte com o pecado. Você pode até cair, você pode até pecar, mas o pecado não faz parte da sua vida mais. Você não aceita mais o pecado. Você caiu, você se arrepende, você sofre porque você caiu, você vai até o sacerdote, você confessa os seus pecados e volta. Porque o que Deus quer para nós é salvação, mas depende de nós querer. Depende de mim, de você aceitar, desejar. E aí eu digo, nós precisamos abandonar os pecados. E aí eu estava rezando hoje, me veio a lembrança daquilo que lá no livro do Apocalipse, João, né, o apóstolo que está falando conosco hoje, trazendo esse ensinamento de Jesus, ele vai dizer aqui algo importante sobre o fim, né, dos tempos. Vai dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra, ele vai relatar como era, ele vai mostrar que Deus fez novas todas as coisas, e aí chega num dado momento, no capítulo 21, no versículo 6, ele vai dizer: e disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água vivificante. Essas são as coisas, a herança do vencedor. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E aí ele vai dizer: quanto aos covardes, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é no fogo ardente, no lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, na segunda morte. Por que nós não podemos ter comunhão com o pecado? Por que nós não podemos ter comunhão com a idolatria do mundo? Por que nós não podemos ter comunhão com os demônios? Por que nós não podemos ceder espaço na nossa vida para que o pecado nos domine? Porque nós precisamos cultivar uma vida de santidade, uma vida em estado de graça. A nossa alma, nós precisamos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor todos os dias. Por isso Jesus com amor diz a mim e a você, você que está aqui, você, diga eu, você que está em casa, estou apontando meu dedo aqui, não para te acusar, mas para te dizer com amor. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: quem me ama de verdade, quem me ama verdadeiramente, guarda os meus mandamentos. Porque ele vai dizer: eu guardei os mandamentos do meu pai, eu amei o meu pai. E olha que difícil, gente. Qual foi o mandamento do pai para Jesus? Que ele nascesse para morrer por nós. E ele vai até o fim. Ele se faz obediente até a morte, e morte de cruz. Ele guarda, ele ama o pai, ele ama nós. E hoje ele está dizendo para mim e para você: a medida do amor é amar sem medidas. Se eu amo a Deus verdadeiramente, a medida do meu amor é amar sem medidas, é abandonar o pecado, é abandonar o mal, é abandonar tudo aquilo que poderia me afastar dessa felicidade plena que Jesus está prometendo hoje na liturgia da palavra. É levar a sério a minha vida com Deus, é buscar viver em estado de graça, fazer tudo por amor. E aí eu trouxe uma frasezinha de um santo, São José Maria Escrivá, quando ele vai dizer assim: fazei tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Deus quer que nós cheguemos nesse nível de amor, onde nós vamos tomando decisões heróicas. E aí, para concluir, que eu não posso me alongar, uma vez São Francisco de Assis foi evangelizar lá na Terra Santa, na região onde os árabes muçulmanos dominavam. E Francisco era tão santo que ele conseguiu conquistar o coração do sheik daquela época, daquele imperador.
E o imperador permitiu que Francisco de Assis pudesse evangelizar, uma coisa que eles não permitem. Mas a santidade de Francisco era tão grande, tão visível, tão perceptível, que o sheik deu para ele a liberação, o documento de liberação. E aí ele foi com os irmãos e eles foram se hospedar num lugar à noite, numa hospedaria, e lá tinha uma prostituta. E a prostituta se encantou por Francisco de Assis e chamou Francisco para eles terem uma relação. E aí Francisco falou: bora lá, vamos lá fora, eu vou te levar. E aí tinha uma fogueira acesa, com muitas brasas. Francisco tirou a roupa, ficou nu e deitou em cima das brasas e falou: pode vir, vamos. Ela ficou apavorada, porque ele não se queimava. Aí ele disse: pode vir, porque se você escolher viver assim para sempre, é nessas brasas que você vai tostar para a vida eterna. E ela se converteu, com uma atitude heróica de um santo, para mostrar para ela que ele não estava querendo trair a Deus, mas ele queria mostrar para ela o risco que permanecer naquele pecado a levaria a viver. Por isso, meu irmão, minha irmã, traz a sua mão sobre o seu coração e diga comigo: Jesus, obrigado por me amar tanto e me chamar nessa noite, nesse dia, a viver o amor, a permanecer no amor. E permanecer no amor, o Senhor mesmo ensinou, é guardar os mandamentos. E eu quero hoje, apesar de mim mesmo, apesar da minha fraqueza, apesar das minhas lutas pessoais, eu quero fazer um compromisso com o Senhor de te amar, amar acima de mim mesmo, amar mais do que eu me amo, porque muitas vezes, Senhor, eu não escolho guardar os mandamentos, porque eu me amo demais, eu me acho no direito de fazer a minha vontade. E nessa noite, ao ouvir essa palavra, ao ouvir esse testemunho, ao ouvir esse convite de permanecer, a minha escolha é permanecer no amor e é guardar os mandamentos. Por isso eu renuncio agora a minha vontade para fazer a tua vontade. Eu renuncio agora os meus desejos para desejar o que o Senhor tem para mim. Eu renuncio agora ao pecado para viver na graça e estar preparado para o meu encontro com o Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Ou o Senhor vai voltar na sua segunda vinda, e eu preciso estar preparado. E isso pode acontecer a qualquer momento. Obrigado por me amar tanto e me convidar a permanecer no seu amor. Amém. Eu queria que você aplaudisse a sua decisão dessa noite. Eu queria que você aplaudisse a decisão do seu irmão que está aí do seu lado. Glória a Deus. Eu queria que você aplaudisse a decisão de tanta gente em casa que está entendendo a mensagem e que está hoje dizendo: Deus, eu quero estar preparado todos os dias. Amém?